Vamos fazer aí a correção da página 240, exercício 1. Observe os quadriláteros desenhados na malha e depois responda as questões. Primeira questão. Dos quadriláteros acima, quais não têm lados paralelos? Olha, observe esse lado paralelo com esse paralelo com esse. Então, tem dois lados paralelos. A figura 3, esse lado paralelo com esse paralelo com esse. Então, tem dois pares de lados paralelos. A figura 2, ó, este lado é paralelo com este, porém esse aqui não é paralelo, então tem um par. E a figura 4, esse aqui e esse não são paralelos. Como que eu sei? Olha, se você continuar essa retinha aqui, ó, o lado, em algum momento vai se interceptar ou se cruzar. Então, não tem aqui lados paralelos. Então, quais que não tem? Exatamente, o 4. Quais deles tem apenas um par? O 2. Esse aqui não é e esse é. Então, um par de lados paralelos. E quais deles tem dois pares de lados paralelos? O 1 e o 3. Muito bem. Vamos para o 2. 4 amigos estavam estudando para a prova de geometria. Observe que cada um entendeu do conteúdo. Todo quadrado é um retângulo, Marcos disse. Tá certo o que ele disse? Tá certo, porque todo quadrado tem os 4 ângulos retos, então ele é retângulo. Amara, todo retângulo é um quadrado. O João, todo paralelogramo é um losango. E a Cida disse que todo losango é um paralelogramo. Quais desses estão certos? Vamos ver? E vamos justificar também, né? Quem tá correto? O Marcos e a Cida, porque todo losango tem dois pares de lados paralelos, né? Para ser paralelogramo, olha aqui, ó. Esse aqui é um quadrado, que também é um losango, né, gente? Então, ó, esse lado paralelo com esse paralelo com esse, tá? Então, ele é paralelogramo, porque paralelogramo tem todos os lados, tem dois pares de lados paralelos, né? E também é um paralelogramo, tá bom? Então, o Marcos e a Cida. E aí, vamos justificar o seguinte, ó, todo quadrado é retângulo, todo losango é paralelogramo. Mas nem todos os retângulos são quadrados, somente os que têm os 4 lados de mesma medida, porque para ser quadrado tem que ter 4 lados iguais. E nem todos os paralelogramos são losangos, somente os que têm os 4 lados com a mesma medida. Isso vocês viram lá na videoaula, certo? E eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui, ó, sobre os losangos. Veja, todo paralelogramo que apresentar lados com medidas iguais é losango. Então, olha, lados com medidas iguais é losango. O quadrado é um losango. Aqui, ó, virou o quadradinho, então losango. Aqui também é losango. Então, todo paralelogramo que apresentar lados com medidas iguais é losango. Ou seja, todo losango vai ser um paralelogramo. E eu vou falar um pouquinho mais para vocês, ó. Se as diagonais de um quadrilátero convexo se interceptam, muito bem, então, olha só, se as diagonais de um quadrilátero convexo se interceptam em seus pontos médios, esse quadrilátero é o quê? Paralelogramo. Então, as diagonais estão se interceptando bem no ponto médio, então é paralelogramo. E se além de interceptar nos pontos médios, as diagonais forem, olha, se elas forem congruentes, ou seja, do mesmo tamanho, então é um retângulo. Se elas formarem um ângulo reto, ou seja, são perpendiculares, ela vai ser, o quadrilátero é um losango. Mas se as diagonais se interceptam no ponto médio e são do mesmo tamanho, congruentes do mesmo tamanho, e são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus, então você tem um quadrado. Aqui eu coloquei para vocês a definição, ó, de paralelogramo, de retângulo, losango e quadrado, para você estudar aí. Agora você pode responder a questão 3. Desenhe aí um quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelos. Vou fazer um desenho aqui. Olha, tem um par de lados paralelos, esse com esse, mas esse não, então tá certo. Um desenho aí. Um quadrilátero que não tenha lados paralelos, ó. Esse aqui não tem nenhum lado paralelo, porque esse não é paralelo, e aqui também não tem paralelismo, então tá certinho. Na letra C, vamos desenhar um triângulo com um ângulo reto. Tá lá. Triângulo com um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, ou seja, um triângulo retângulo.
Um triângulo com dois lados de medidas iguais. Como é o nome dele? Triângulo isósceles, né? Dois lados iguais. Então, tá aí, ó. Esse lado do mesmo tamanho desse, certinho? Um quadrilátero com dois ângulos retos. Ó, pode ser esse aqui. Dois ângulos retos, 4 lados, quadrilátero. E aí, nós terminamos nossa tarefa.